Durante o período de isolamento social e fechamento de fronteiras para controlar a disseminação do novo coronavírus, hotéis e resorts tiveram que suspender seus trabalhos temporariamente. O retorno gradual às atividades permite uma análise parcial das consequências da pandemia. No Rio em Foco de hoje, vamos falar sobre os protocolos que estão sendo aplicados e os cuidados que devem ser tomados para que esse retorno ocorra de forma segura e consciente. Vem com a gente. Devido à crise da Covid-19, 6 hotéis fecharam suas portas definitivamente na cidade do Rio de Janeiro. E nos últimos 4 meses de pandemia, o prejuízo para o setor hoteleiro chegou a mais de 700 milhões de reais. Para falar sobre os impactos que a pandemia do novo coronavírus trouxe para a indústria hoteleira no estado e os desafios da retomada do setor, eu converso com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, Paulo Michel. Oi, Paulo. Boa tarde, tudo bom, Geisa? Tudo ótimo. Em relação a essa questão do cenário, né? O que o novo coronavírus e o isolamento social, que eu acho que foi a medida mais drástica assim, do início, né, dessa pandemia, trouxe para o setor hoteleiro aqui do estado do Rio de Janeiro? É bom a gente voltar um pouquinho, né, e lembrar quando tudo isso começou, né, porque parece que faz tanto tempo, né, porque a gente está nisso todos os dias, isso é tão marcante na nossa vida. Então, assim, quando a gente volta no início do ano, a gente lembra que a gente teve um Réveillon que foi o melhor de todos os últimos tempos, com 3 milhões de pessoas na praia, sabe? Um carnaval fantástico e, em seguida do carnaval, para tudo, para o mundo, né? E isso afetou por demais. E o segmento do turismo e da hotelaria não foi diferente. Aliás, se não foi o maior, foi um dos mais afetados. Imediatamente pararam as viagens internacionais, as fronteiras fecharam, os hotéis tiveram que fechar, né, porque não podia ter aglomeração, não se sabia o que fazer e tudo. Então, era uma indefinição, uma incerteza muito grande que trouxe um impacto, sem dúvida, violento para toda a cadeia do turismo. Só na hotelaria, a gente estima que nesse período nós perdemos aí em torno de 850 milhões, fora todos os empregos suspensos e hotéis fechados, como você falou, hotéis que não vão reabrir mais, que não têm mais condição. Então, isso gera um impacto enorme para a gente, né? E entrou, na verdade, um novo componente na escolha de um hotel, que é chamado segurança, né? Hoje, o cliente, para vir para um destino ou para se hospedar em um hotel, ele precisa se sentir seguro, né? Então, além da localização, preço, conforto, agora ele procura segurança, né? Uma das coisas interessantes que ocorreu foi justamente uma reação rápida, né, naquele não cancele, remarque, quer dizer, houve toda uma movimentação do setor para tentar garantir que pelo menos as pessoas pudessem adiar as suas estadias, algumas reservas já feitas, até porque tudo foi muito abrupto, né, muito imediato e de repente. Como é que foi essa mobilização do setor? Como você percebeu isso da perspectiva da BIH, né, da união do setor hoteleiro para poder responder a essas demandas que aconteciam? Nunca antes, gente, a gente viu uma união tão grande, tá? Não só das associações, né, da BIH, do FOB, do sindicato, de todo mundo se juntando para tomar a melhor decisão, como também os empresários, sabe? As reuniões aconteciam entre os CEOs das grandes companhias para se tomar a decisão em conjunto, a melhor decisão em conjunto. E a flexibilidade foi a palavra-chave naquele momento e que conseguiu fazer com que as pessoas não cancelassem a sua viagem, porque estava todo mundo desesperado. Então, essa comunicação aconteceu, todos usaram da mesma ferramenta, foram flexíveis, tanto companhias aéreas, quanto hotéis, quanto agências, todas aderiram a isso e conseguimos transferir a maioria das reservas, né, para o futuro, de eventos e tudo, para que a gente não sofresse tanto dano. Mas ainda assim o dano foi grande, né? Porque
quem reservou um grande evento em junho, julho, não podia ser feito, então foi realmente cancelado, teve devolução de dinheiro, ainda está tendo. Então, essas regras todas foram muito bem discutidas e os empresários com as associações tiveram uma união muito grande, isso nos favoreceu. Agora, em relação a essa questão da segurança, né, esse novo fator aí somado à visão do turista, da escolha do destino que ele vai fazer, ela também exige que seja feito todo um processo de treinamento de toda a equipe de um hotel para que essa segurança não só seja dita, que ela não seja só declarada, mas que ela exista de fato, né? E que cada ação ali dentro do hotel esteja de acordo com os protocolos, com as regras que vão sendo estabelecidas. Como é que tem sido esse processo também de treinamento das equipes e principalmente de capacitação mesmo de todo o corpo hoteleiro para responder a essas perguntas e questionamentos que a gente sabe que mudam a cada momento? Quer dizer, tudo ainda está muito indefinido em determinadas frentes, né? Essa foi uma questão muito importante e muito interessante, porque realmente, rapidamente, o segmento todo reagiu, sabia que tinha que mudar de postura, né? E, em conjunto com o governo do estado, com o governo do município, elaboraram-se os protocolos principais a serem seguidos e se criou o selo, né? No estado, por exemplo, você tem o selo do turismo consciente, né? Onde está ali toda a regra a ser seguida em vários tipos de estabelecimentos. E aí você vai lá, se cadastra, se autodeclara de que você segue aquelas normas, né? E poderá ter acesso a esse selo de turismo consciente, né? No caso do estado é o turismo consciente, no caso do município é o Show Corona, né? Então, em conjunto, a BIH, Hotéis Rio e o governo do estado e o governo do município, com vigilância sanitária, rapidamente se uniram, né? E profissionais da área trabalharam em cima desses protocolos para que os hotéis pudessem tomar suas providências. Agora, até isso chegar nos hotéis, o papel da BIH foi fundamental, porque imagine você no interior do estado, você tem hotéis para todo lado, né? E para que a informação chegue corretamente e que os hotéis possam entender cada coisinha que é preciso ser feito, teve um trabalho enorme e aí, mais uma vez, a união dos hoteleiros fez a diferença, porque em cada região as pessoas começaram a se unir mais através da BIH, né, comandado pela BIH, e que deu um efeito muito positivo, porque todos os hotéis aderiram, que sabiam que tinham que ter essas providências e foram tomadas. Então, o destino Rio de Janeiro hoje pode-se dizer que é um destino seguro, que está preparado, pronto para receber seus clientes. A gente vai fazer um pequeníssimo intervalo e voltamos já. Você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Um dos desafios do setor hoteleiro é buscar constantemente a excelência no atendimento ao hóspede. Diante desse cenário, a BIH, o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro, em parceria com a consultora de recursos humanos Valéria Leal, lançaram um projeto Hóspede Oculto, que ajuda a identificar falhas e aperfeiçoar os serviços prestados aos clientes. Vamos ver a entrevista. O programa do Hóspede Oculto, ele tem a característica de atender uma necessidade do hotel, se o seu atendimento ao seu hóspede e segundo as regras de ouro da Covid são cumpridos. Então, o que nós resolvemos montar? Um programa que se associa muito ao que era o cliente oculto, específico para a hotelaria. São questões respondidas por várias áreas do hotel, desde a área de reservas até a própria área de alimentos e bebidas, como foi o seu jantar, como foi o seu serviço de room service. A gente abrange todas as áreas do hotel e, com isso, a gente, através dos avaliadores, experimenta cada serviço e valida se eles estão sendo feitos de acordo com as regras da Covid. Qual a diferença disso? É o olhar do hoteleiro sobre o próprio negócio. Porque quem está atrás disso são profissionais que têm expertise nesse ramo. E o que faz de diferença? O próprio hotel vai ter uma nota ou um resultado e vai ter um relatório com possíveis melhorias do seu negócio feito internamente e de forma confidencial. Então, nessa retomada que ele está experimentando novos processos, novas políticas, nova forma, novo cliente,
ele consegue ter uma visão anterior de um experimento de uma diária antes que o hóspede venha dizê-lo que ficou insatisfeito com alguma regra que foi praticada. Porque está todo mundo aprendendo com esse novo normal, né? A gente está aprendendo muito com isso. O hotel, ele é certificado, ele ganha um certificado que tem validade de 6 meses e que diz que naquele módulo, a gente tem um módulo de hospedagem com alimentos e bebidas e tem um módulo, inclusive, de lazer. E quando a gente está falando do interior do estado, a gente está falando de resort, a gente está falando de uma estrutura também um pouco maior. Então, esse diferencial é quando o hóspede vê que aquele hotel ele teve uma certificação de uma associação ou de um órgão que o representa, porque vem da própria hotelaria, dizendo que ele cumpre normas estabelecidas, principalmente por conta da Covid, mas não abrindo mão do atendimento do serviço, que é aquilo que nós temos na hotelaria, né? Porque o que agora agregou é o fato da regra de ouro da Covid, mas o atendimento realizado em hotelaria ainda é buscado pelo hóspede como diferencial, que faz ir a um lugar e não ao outro. Então, a gente preza em manter a qualidade no atendimento, e isso para o hotel é muito importante. E para o hóspede também, porque ele percebe que o atendimento está sendo mantido e cumprindo as regras. Lá no bloco passado, a gente estava falando do selo Turismo Consciente, né, da Secretaria Estadual de Turismo, e esse programa, que já estava sendo pensado ainda antes da pandemia, e vocês estão trazendo agora com mais intensidade, também fala de um novo tipo de certificação. Como é que é esse processo para os hotéis e como é que tem sido também a adesão a esse programa, né, a esse projeto? Esse projeto Hóspede Oculto, na verdade, o hóspede oculto já existe há muito tempo, né? O hóspede oculto ou mystery guest, as grandes redes aplicam isso para garantir o seu padrão de qualidade nos hotéis, né? Então, realmente existe o hóspede que não se identifica, faz uma reserva, ninguém sabe quem é, e de repente, no final da hospedagem, ele chama o gerente geral e fala assim: olha, eu sou o hóspede misterioso, eu analisei o seu hotel nos últimos 2, 3 dias e tenho umas recomendações para lhe fazer. Então, na verdade, isso gera uma confiança, né, na prática do serviço para o hoteleiro, para o proprietário do hotel, assim como para o cliente, né? Reforça a confiança de que os protocolos estão realmente sendo executados, porque a gente não pode esquecer, hotelaria é 7 dias, 24 horas por dia, né? Então, tem que funcionar sempre, não fecha, e os protocolos não podem parar de ser executados. Então, a garantia de que isso vai acontecer vem através desse programa do hóspede oculto. Como é que isso acontece? Na verdade, o selo lançado, como eu falei, é autodeclaratório. Você vai lá e manifesta de que você cumpre os protocolos. Mas se você quiser ter realmente certeza, vai lá e testa, né? Então, o hóspede oculto, na verdade, ele vem com uma matriz, né, de procedimentos que ele vai checar um a um, passando por todos os serviços recebidos no hotel, né? Não só, como a Valéria falou, não só em relação aos protocolos da Covid, mas também a prestação de serviço, a qualidade do serviço prestado. Então, no final, o hoteleiro tem a possibilidade de receber um relatório com todos os itens de possibilidade de melhoria. Isso vale ouro, porque isso não é assim. Você, no dia a dia, trabalhando com as pessoas, nem sempre você conhece exatamente o que acontece com o hóspede, a não ser que você tenha esse relato feito por um hóspede. No caso, o hóspede oculto faz isso, né? Os hotéis têm aderido bastante, tá? Porque a gente sabe que no Rio de Janeiro, e não é diferente no Brasil inteiro, a maioria dos hotéis são hotéis independentes, não são hotéis de rede, né? Que já tem esse hóspede oculto ou mystery guest obrigatório anualmente, né? Então, é uma oportunidade desses hotéis também terem o hóspede oculto e aproveitar não só, mais uma vez reforçando, não só para os protocolos da Covid, mas também para analisar o seu serviço e sugestões de melhoria do seu serviço que vai garantir a fidelização do seu cliente. Então, por isso que os hotéis, quem realmente quer garantir que o seu cliente seja bem atendido e tudo, estão aproveitando essa oportunidade. Isso foi uma ideia fantástica, já tinha sido começado a ser feito antes, exatamente para garantir essa qualidade de serviço nos hotéis, mas aí, com o surgimento da Covid, entrou em pauta os protocolos que a gente tem que colocar na frente agora e garantir de que isso está sendo realizado.
E é uma forma também de fazer uma análise que fique no hotel para o hotel, porque com essa questão das redes sociais, hoje, às vezes, o hotel acaba sabendo se o hóspede ficou feliz ou não tão feliz assim pelas redes sociais ou por outros sites, e aí o controle disso é bem complexo, né? É isso aí. Tem que aproveitar essa oportunidade, porque a melhor maneira de se tratar bem o hóspede é quando ele está ali, né? Quando ele está dentro de casa. Depois que ele já saiu, tudo bem, é um pós-venda, tem que fazer, tem que mostrar para ele que vai corrigir os defeitos, mas a oportunidade de corrigir defeitos antes do hóspede chegar é única. Por isso que esse programa é muito valioso. E o foco da divulgação desse projeto, ele está nos hotéis que não são os hotéis rede, como você falou, os hotéis independentes? Quer dizer, no interior a adesão tem sido também forte? Exatamente no interior é que a adesão é maior, tá? Por não ter tantos hotéis de rede, mas na capital também tem muitos hotéis que não tem rede, que não são de rede, né? Uhum. Então também querem fazer uso desse serviço. Mas foi desenvolvido para isso mesmo, que a gente sabe que as grandes redes já têm isso, alguns até podem se interessar e contratar em função do Covid, mas eu acredito que é muito mais voltado para os hotéis que já não têm esse serviço e não têm, vamos dizer assim, recursos para contratar também grandes companhias internacionais para fazer isso. A BIH está promovendo essa solução, desculpa. Não, e ajuda também a identificar quais são as necessidades de capacitação, né? Porque uma vez que alguns comportamentos ou algumas questões sejam vistas como recorrentes, fica mais fácil até desenhar programas de capacitação dos funcionários, de quem está chegando também para trabalhar naquele hotel. Sem dúvida, eu conheço a Valéria há muito tempo e eu sei perfeitamente que qualquer um que contratar o hóspede oculto vai receber um relatório com tantas indicações boas para o seu negócio que daqui a 6 meses, 1 ano, ele vai querer repetir, sabe? Porque vale a pena e vai fidelizar o cliente dele e maximizar a receita. Uma das visões, assim, dos especialistas sobre turismo é justamente que esse retorno pós-pandemia ele vai ocorrer em ondas e que o turismo internacional está lá no finalzinho, né, dessa onda. Assim, a gente está vendo na Europa, por exemplo, várias cidades e países fechando fronteiras novamente, o problema do contágio recorrente, enfim. Então, o turista internacional vai demorar um pouco mais a vir. E enquanto isso não acontece, o turismo regional, o turismo local, ele ganha uma força muito grande. A gente vai falar um pouquinho, eu vou até fazer agora o intervalo, mas pedir para você para já lançar essa pergunta aqui, né? Qual vai ser o desafio dessa retomada do turismo local e de fazer com que as pessoas descubram novamente as suas cidades ou as cidades próximas a ela? Não sai daí, a gente espera vocês no próximo bloco. O Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com o presidente da BIH, Paulo Michel, para falar sobre a retomada do setor hoteleiro. Além de iniciativas como Hóspede Oculto, pensar em uma agenda de retomada no cenário de pós-pandemia é fundamental para impulsionar o setor. Paulo, voltando então àquela pergunta que eu deixei no bloco anterior, né? A gente está vendo esse retorno em ondas, 7 de setembro já teve aí um movimento grande nas cidades aqui fluminenses. Queria saber de você como é que está sendo esse processo de mobilização do setor hoteleiro e a visão dos passos que precisam ser dados e também da coordenação, né? Porque não é só o hoteleiro que trabalha sozinho, ele precisa aí de uma concertação de vários atores para poder impulsionar essa retomada do turismo no estado. É verdade. Todos nós sabemos que essa retomada ela vai ser lenta, né? E não deve realmente ser muito rápida para garantir o máximo de segurança, né? Eu acho que todo mundo tem que estar com isso bem seguro na sua cabeça. Mas outra coisa que a gente sabe é o ser humano é um ser social, né? As pessoas estão já cansadas de ficarem presas em casa, né? A gente viu isso no último feriado, teve uma ocupação muito boa nos hotéis, teve nas cidades do interior, na capital. Então, as pessoas realmente saíram para se divertir, para procurar
lugares onde poderiam ter uma experiência, né? O que a gente percebe é que a retomada vai ser, primeiro, nas viagens de curta distância, né? As viagens de carro estão de volta, viagens de curta distância e principalmente em localidades que estejam próximas a grandes centros urbanos e que tenham experiências ao ar livre. Essas daí, com certeza, têm mais potencial para retomar, porque o que vai retomar primeiro, na nossa opinião, é o turismo de lazer e é o turismo de lazer de curta distância. O turismo internacional, a gente vai ter que ter paciência e esperar que realmente as fronteiras sejam reabertas. Isso é muito importante, por isso é muito importante as notícias de que os casos estão caindo no Brasil, de que as mortes estão caindo no Brasil, até a gente chegar num ponto onde os países novamente vão abrir as fronteiras e reciprocamente também a gente possa receber os clientes vindo desses países. As viagens de longa distância, na minha opinião, vão demorar um pouco mais, mas, mais uma vez, o ser humano vai querer viajar daqui a pouco. Eu acho que a hora agora, para todos, é a hora de se reinventar, é a hora de inovar, sabe? De criar outras experiências, de procurar experiências que atraiam esse hóspede para que ele se sinta seguro, né, e queira usufruir do seu hotel, da sua cidade, do destino onde você está. Por isso, a união dos hoteleiros é muito importante. Eu tenho dito isso sempre para todos, quando eu falo com os nossos hoteleiros, de que não adianta o meu hotel ter ocupação, ou o meu hotel ser famoso, ou o meu hotel trabalhar bem. O importante é que o destino esteja bem, porque aí eu puxo isso para mais longe, eu tenho um tempo a mais, sabe, de atração para o público. Se o destino é mais atrativo, todos os hotéis vão usufruir disso. E é mais importante que todos estejam usufruindo do que um só. Nesse sentido, a BIH, junto com o Hotéis Rio e a Globo, desenvolveram uma campanha chamada Mais Rio por Menos, né? Onde os hotéis os associados podem se cadastrar junto à BIH e vão entrar nessa campanha, claro, oferecendo descontos atrativos, né, para trazer as pessoas para o Rio de Janeiro, para o seu destino, para as cidades em torno do Rio de Janeiro, né, e poder oferecer as suas experiências. Essa campanha teve uma adesão muito grande, não só da Globo, né, que é fundamental para a gente, que vai veicular a campanha, como de shoppings, né, do setor de shoppings principalmente, onde a gente vai poder atingir o público de São Paulo, Minas Gerais, né, que são os clientes que mais gostam da cidade maravilhosa. Então, é uma oportunidade única participar da campanha, né, oferecendo diferencial para trazer as pessoas. Então, é hora de se reinventar, é hora de inovar, né, e de se preparar e saber responder a essas novas exigências do consumo. Sabe? Você falou de uma coisa muito interessante, quer dizer, da criatividade desse momento, que esse momento exige. A gente viu também iniciativas de alguns hotéis que estavam ofertando seus quartos para justamente serem os espaços para o home office, quer dizer, na impossibilidade da pessoa ter em casa um espaço para ter o computador, etc., ele poder se refugiar num hotel, num quarto de hotel e poder dali fazer o seu trabalho. Na verdade, são serviços que, teoricamente, estão fora dessa agenda de turismo, mas que são muito importantes para também manter a vida e saudável as finanças dos hotéis. Essas experiências têm sido compartilhadas também entre os hoteleiros, essas boas práticas e até ideias mesmo que surgem, têm sido discutidas entre vocês? Sem dúvida. Nós temos reuniões mensais onde todos comentam das suas criatividades e do resultado das implementações. Nesse sentido, tem várias coisas sendo feitas, muito interessantes. Eu vi hotéis, por exemplo, hotéis que têm jardim, né, estão hoje usando o jardim para fazer piqueniques, né? Antes não se pensava nisso, né? Jantares românticos servidos no quarto, né? Não era assim, né? Jantar no quarto era, poxa, só se eu tiver obrigado, né? A jantar no quarto, eu janto no quarto.
Mas não, agora proporciona-se um ambiente todo romântico e se faz um jantar romântico no quarto, né? Então, os eventos, por exemplo, a gente sabe que dificilmente a gente vai ter tão cedo eventos de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, porque aglomeração não é possível, né? Mas as reuniões, elas mudaram e mudaram daqui para frente, eu acredito que para sempre, né? Os eventos vão ser híbridos. Você vai ter uma reunião onde você vai ter o palestrante ou os palestrantes ali fazendo a palestra, algumas pessoas assistindo e a grande maioria assistindo online, né? Então, antes, para participar de um congresso, você tinha que ir lá, senão você não participava do congresso. Hoje, não, né? Hoje, você pode participar via online, o custo é menor, né? E, mesmo assim, você participa. Então, os serviços estão se reinventando e essas mudanças que chegaram, com certeza, chegaram para ficar. Então, a inovação tecnológica é muito importante, né? Hoje, por exemplo, os hotéis estão fazendo diversas coisas para eliminar touch points, sabe? Pontos de contato dentro do apartamento ou no hotel. Então, você chega no restaurante hoje, você já não recebe mais o cardápio, né? Tem um QR Code ali, você vê o cardápio, você não toca em nada, só no seu celular. Ou seja, a segurança começa por aí. Então, muitas coisas estão sendo pensadas, muita criatividade está sendo colocada em prática. Isso é muito bom, isso melhora muito o serviço, a gente tem mais condição de proporcionar experiências para o cliente, né? E quem souber aproveitar, quem souber se adaptar melhor, é o que vai vencer. Muito obrigada por você ter participado do nosso programa, Paulo, e também já deixar aqui aberto o convite para a gente contar um pouquinho mais sobre essas inovações que vão ocorrer aí nos próximos meses e ano. A gente sabe que tudo foi muito acelerado e alguns já dizem que a gente entrou de fato agora, finalmente, no século XXI. Foi pela dor, né? A gente está vendo as consequências dessa pandemia, mas assim, é muito interessante também a gente poder ver a reação dos setores e de que maneira a gente pode construir, a partir desse olhar conjunto que você bem ressaltou aqui no encontro, né? Nessa nossa conversa, como que a gente consegue sair melhor de tudo isso que está acontecendo. Então, obrigada por você ter participado. Obrigado você pela oportunidade. E obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Fica ligado que esse e outros programas estão disponíveis no nosso canal do YouTube e também na versão podcast. É só você buscar na plataforma de streaming preferida por Quero Discutir o Meu Estado, Rio em Foco. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.